Olá, pessoal. Nós vamos iniciar o estudo da eletrostática. É matéria de física do terceiro colegial. A eletrostática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em equilíbrio, ou seja, em repouso, tá? Então vamos iniciar. A carga elétrica. A menor carga elétrica existente na natureza, em módulo, é a carga do elétron, tá? Então a gente tem um valor constante dessa carga. Então vamos lá. Carga elementar. Carga elementar. Durante todo o curso de física de eletricidade, você vai trabalhar com a carga elementar. É um valor constante. A gente indica por E, que é igual 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C, C maiúsculo. Esse C significa Coulomb. Coulomb é o nome do cientista que estudou as cargas elétricas, tá? Então a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A carga do elétron, ela é negativa. Então, E é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga elétrica do próton é positiva. Então é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Como é positivo, eu não preciso pôr sinal de mais. Você sabe que o átomo é formado por infinitas partículas menores, dentre as quais destaca-se o próton, o nêutron e o elétron, tá? Então, convenciona-se que a carga do elétron é negativa e a do próton é positiva. O nêutron não tem carga elétrica, como o próprio nome diz, né? Tá? Agora, vamos ver a eletrização de um corpo. Eletrização de um corpo. Eu vou trabalhar nesse vídeo mais a parte de cálculo, tá? A parte teórica, muito pouco. Eu vou me concentrar mais nos cálculos. Então, eletrização de um corpo. Quando o número de prótons de um corpo for igual ao número de elétrons, nós dizemos que este corpo está neutro, tá? Então, está neutro, não tem carga elétrica. Agora, quando um corpo apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire uma carga elétrica, ou seja, ele fica eletrizado. Então, o corpo eletrizado, ele pode ser eletrizado positivamente ou eletrizado negativamente, tá? Então, quando ele fica eletrizado,
ele adquire uma carga elétrica. Essa carga elétrica a gente indica por Q ou Q minúsculo, tanto faz, tá? E a fórmula para calcular a carga elétrica é igual a Q que multiplica N vezes E. Então, quem é o Q? O Q é a carga elétrica. O N é o número de elétrons, tá? E o E é a carga elementar que a gente já viu aqui. Por que a gente chama o N de número de elétrons? Porque o corpo ele fica eletrizado por falta de elétrons ou por excesso de elétrons, tá? Ele perde elétrons ou ganha elétrons. A gente nunca fala ganha prótons ou perde prótons, não. É sempre nos elétrons, tá? Então, N é o número de elétrons. Então, um corpo eletrizado, eletrizado pode estar eletrizado positivamente, Quando é que ele está eletrizado positivamente? Quando ocorre uma falta de elétrons. Se ocorre uma falta de elétrons, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Então ele está eletrizado positivamente. Se ele está eletrizado positivamente, Q é igual a N vezes E, porque é positivo. Agora, se ele estiver eletrizado negativamente, quando é que ele está eletrizado negativamente? Quando ele está com excesso de elétrons. Então, ele tem mais elétrons do que prótons. Então, nesse caso, a carga dele é menos N vezes E. Tá? Então, é isso. Agora, a carga elétrica, ela são valores pequenos que a gente trabalha na natureza e em cálculos. Então, são números muito pequenos. Então, nesse caso, a gente usa muito os submúltiplos. O que é submúltiplos? São valores menores que a carga elétrica. Então, submúltiplos da carga elétrica. Esse aqui, ó, o primeiro que a gente costuma utilizar, que aparece muito. O milicoulomb. Mili significa mili é M, tá? M minúsculo. Coulomb. Ele tem um valor que é igual a 10 a menos 3 coulomb, tá? A carga elétrica, esqueci de falar, ela é dada em coulomb, tá? Outro submúltiplo, o microcoulomb. O microcoulomb.
A gente indica o microcoulomb assim, 1 microcoulomb. Ele vale 10 a menos 6 coulomb. Tá? Vamos utilizar mais um. Tem mais, mas vamos utilizar mais um. 1 nano coulomb. 1 nano coulomb. É um N minúsculo, tá? N coulomb. O nano vale 10 a menos 9 coulomb. E para fechar, você tem o picocoulomb. Picocoulomb. Quanto que vale um picocoulomb? A gente indica 1 P minúsculo coulomb. É 10 a menos 12 coulomb. Tá? Então aí é a parte básica que nós temos para começarmos os cálculos, tá? Então vamos resolver aqui 2 exercícios. Primeiro, um corpo possui 5 vezes 10 a 17 elétrons e 3 vezes 10 a 17 prótons, tá? Qual é o valor da carga elétrica no corpo? Então ele deu a quantidade de elétrons, 5 vezes 10 elevado a 17, e 3 vezes 10 a 17 prótons. Você está vendo que ele tem mais elétrons do que prótons. Então ele está eletrizado negativamente, tá? Então vamos começar aqui. A questão quer saber qual o valor da carga elétrica. A carga elétrica que eu vou procurar, eu vou indicar por Q, tá? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Só que ela é negativa ou positiva? Então vamos ver. A carga, ela vai ser negativa, porque o corpo tem mais elétrons do que prótons. A potência 10 a 17 e 10 a 17 está igual. Então a diferença está aqui, ó, no 5, que é maior do que 3. Tá? Então essa carga vai ser negativa. Se o corpo estiver neutro, o E fica positivo, tá? Se o corpo tiver mais prótons, também fica positivo. Agora, se ele estiver eletrizado negativamente, a carga é negativa, tá? E o número de elétrons? Como é que nós vamos encontrar o número de elétrons em excesso desse corpo? É o seguinte, você tem 5 vezes 10 a 17 e 3 vezes 10 a 17. Então você vai fazer uma subtração normal. É 5 vezes 10 a 17 menos 3 vezes 10 a 17. Mas como é que faz uma subtração com um número de potência de base 10? Se a potência tiver com o mesmo expoente, normal, basta subtrair esses valores. 5 menos 3, 2. E conserva a potência. Tá? Então esse é o valor do N. Agora se aqui viesse 15 e aqui viesse 20 diferentes. Aí é o seguinte, você tem que igualar os expoentes para poder fazer a subtração entre as bases. Como é que se iguala os expoentes?
Você vai ter que deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita até igualar, tá? Na minha aula, potência de base 10 e notação científica, eu mostro bastante isso aí, tá? Então vamos lá. Então Q é igual a N vezes E. Nesse caso, a fórmula é negativa. Você pode pôr a fórmula negativa ou pode pôr o E negativo. Eu costumo pôr o negativo aqui. Então, Q é igual. Quem é o N? 2 vezes 10 a 17 vezes E. Quem é o E? É o negativo aqui, ó. Eu ponho entre parênteses, menos 1,6, tá? Vezes 10 a menos 19. Basta pôr só o menos 1,6, que tudo está negativo. E agora? Agora é só fazer a multiplicação. Como é que a gente resolve potência de base 10? Multiplicação. Você multiplica o 2 vezes 1,6, que dá quanto? 3,2. Dá negativo, porque mais e menos dá menos. E resolve a potência por potência, tá? Aqui eu ponho vezes. Multiplicação de bases iguais. Como é que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Que é igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a mais e menos, dá menos. Menos 19 com mais 17, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o valor da carga elétrica é esse aqui, ó. Menos 3,2 vezes 10 a menos 2 coulomb. Esses cálculos de eletricidade a gente deixa em notação científica, tá? A notação científica já está aqui nesse caso. O número que fica aqui, ele tem que ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Um número inteiro, tá? Então a vírgula já está aqui, ó. Então já está em notação científica. Você não precisa mais calcular. Então, resposta Q é igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 2 coulomb, tá? Então, agora, vamos fazer mais um exemplo para não ficar dúvida. Calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulomb. Então vamos lá. A questão é o número de elétrons. A carga Q vale quanto? 9,6 microcoulomb. E agora você tem a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então veja a pergunta. Calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira carga elétrica. Se vai retirar de um corpo para que ele adquira carga elétrica, significa que ele está neutro, tá? Se ele está neutro, a carga elementar é positiva, tá? Porque ele quer que o corpo fique eletrizado, mas ele está neutro, para que ele adquira carga elétrica. Então isso significa para que ele fique eletrizado. Então ele está neutro. Agora, 9,6 microcoulomb.
Aí a gente acabou de ver os submúltiplos. Ó. Você faz isso. 9,6. Quanto que vale o micro? 10A menos 6 cômodo. Tá? Se fosse o mili, 10A menos 3. Se for o nano, 10A menos 9 e assim por diante. Tá? Então a fórmula é a mesma. Q é igual a N vezes E. Só que aqui eu quero o N. Você pode encontrar a fórmula do N ou jogar do jeito que está aqui. Eu prefiro fazer assim, tá? Porque na eletricidade existem muitas fórmulas. Então, se você for encontrar uma fórmula para cada variável, aí fica difícil para memorizar. Então, deixa do jeito que está e substitui. Quem é o Q? É 9,6 vezes 10A menos 6. Quem é o N? Está procurando. Quem é o E? 1,6 vezes 10A menos 19. Aqui se resolve normal, como se fosse uma equação. Se 9,6 vezes 10A menos 6 é igual a N vezes 1,6, eu passo o primeiro membro para o segundo e o segundo para o primeiro. Quando eu faço isso direto, quando eu pego todos os termos, todos os elementos do segundo membro, jogo para o primeiro, e pego tudo do primeiro e jogo para o segundo, o jogo de sinal já é feito direto, tá? Você não precisa mais fazer multiplicação nenhuma. Então, quem é o N? N é igual a 9,6 vezes 10 a menos 6. Aqui está multiplicando, passa como? Dividindo. 10A menos 19. N é igual. A divisão com potência de base 10 é igual à multiplicação. Você divide número por número e faz potência com potência. 9,6 dividido por 1,6. É muito fácil essa continha aqui, tá? Você tem 9,6 e 1,6. Você tira uma casa aqui e uma aqui. Deixa os dois números sem vírgula, tá? Então você pode dividir direto. 96 dividido por 16. 96 dividido por 16, se não mudou, vai dar 6. Olha. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. Então dá exata. 6. 6 vezes. Aqui eu faço a divisão de potência. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Divisão, subtrai. Então, N é igual a 6 vezes 10 menos 6, ó, menos e menos dá mais. Você pode fazer direto, tá? N é igual a 6 vezes 10 elevado a 13. 13, o quê? Elétrons. Então é isso, tá? Quanto que vale esse valor em número inteiro? 6 vezes 10 elevado a 13. Aqui significa que é 6 com 13 zeros na frente. Ó. Tem quanto? 10. Deixa eu ver. 12, 13. Então, 6 vezes 10 elevado a 13 é esse número enorme aqui que você está vendo. É por isso que a gente, em eletricidade, os cálculos praticamente todos estão em potência de base 10. Ó, 19 pode ser 19 zeros, entendeu? 25, 25 zero para a esquerda, ou 25 vírgula. Por isso que a gente sempre vai trabalhar com potência de base 10 e com a notação científica, tá? Então,
Você deixa o resultado aqui, essa é a resposta. Aqui é só uma observação que ao longo das aulas eu vou fazendo para você ir treinando a potência de base 10. Mas não esqueça, no Neto Matemático tem potência de base 10 e notação científica, tá? É um vídeo bem explicativo. Na próxima aula nós vamos continuar com força elétrica. Até a próxima.